E aí, estão me ouvindo? Boa noite. Ai, a mamãe tava se ajeitando aqui, se arrumando as coisas. Vamos lá, já vi o Will Medeiros, meu princeso, meu primeiro princeso. Achei Oliveira. Ai, meu amor. Tudo bem? Que linda. Minha maga. Oh, meu amor. Eu tô, parece que eu tô olhando peixe na frigideira, mas aqui eu tô olhando ali, ó. Pra ver quem tá entrando, porque a mamãe não enxerga aqui no... Olha, a gente já vai começar. Deixa eu chamar meu... Ele tá entrando. Di Pacini, meu amor. Ai, Juju. Olá! Oi! Que Lindo! lindíssima! E eu fiz uma homenagem, ó. A mama só usa rosa, mas hoje ela pôs azul e rosa. Ai, arrasou! E pra quem não sabe, a bandeira trans é azul e rosa, né? Exatamente. Aí botei um bolerinho, tô toda vestida de Age, que é uma marca linda e maravilhosa. Então Arrasou. vamos lá, ó. Isso aqui é o Papo de Drag, que acontece todas as quintas, às 20 horas, no Instagram do Minho Queens. E a Mama sempre vai falar sobre um assunto bem bacana e trazer sempre um convidado especialíssimo para conversar com a gente. Hoje o papo é visibilidade trans. O papo é sério e a gente resolveu chamar uma pessoa que tem o que falar para nós sobre isso. Ó, a população trans tem país no mundo que ser um trans ou uma trans é crime. No Brasil, não é crime, mas é o país que mais mata a população trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans no país é de 35 anos, sendo que a média nacional é mais que o dobro, são 75 anos. E isso é um absurdo. A população trans, ela está entregue aos estigmas, à discriminação, ao ódio e à violência. Por isso, para falar com a gente, eu trouxe esse lindo, maravilhoso, lindeuso da minha vida, um homem trans com T maiúsculo, como ele próprio se define no Instagram. Bem-vindo Exato. com vocês, Luca Scarpelli. Bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, meu amor, pelo convite. Eu espero que a gente consiga conversar e trocar muito aqui. E tô aqui, ó, disposto. O que você quer conversar comigo hoje? Eu Me quero que conta. você me fale. Olha, vamos começar. Fala um pouquinho de você. Se puder Tá. falar idade. Eu já quero saber Eu, estado civil, que a mama já fica louca. eu sou, eu sou um homem trans, eu tenho 20, mentira, não tenho 29 não, tenho 30, fiz 30, ainda não acostumei a falar a idade certa. É tão Fiz 30 gostoso, anos. 30. Pois é, eu tô achando ótimo. Um monte de gente falou, ai, você não vai ficar em crise. Não, gente, crise do quê? Melhor idade é essa, 30 anos. Espero É, Zenta. Espero Zenta chegar. então, eu tenho 30 anos, eu sou formado em publicidade, trabalho com publicidade há um bom tempo já. E, além disso, eu sou produtor de conteúdo, eu tenho um canal no YouTube que chama Transdiário e produzo conteúdo aqui no Instagram também. Um pouquinho no Twitter, deixo ele abandonado às vezes. Mas é isso, assim, no meu canal eu discuto muito sobre a vivência trans, principalmente a minha vivência, né, que é um recorte muito específico, mas eu tento sempre trazer outras vozes para falar sobre outras vivências possíveis dentro da letrinha T, né, que é muito complexa, tem muitas coisas. Então, basicamente é isso. E estado civil, infelizmente, mama, eu tô namorando. Ah, Infelizmente. eu sempre peço meu convidado em casamento. Esse eu vou ter que pular. Não tô Mas olha, é um acreditando. relacionamento não monogâmico, então assim. Ai, já vi uma luzinha ali, ó. Já vi uma luzinha no fim do túnel. Ó, o que você faz é o que a gente quer falar. Você dá visibilidade. E dar visibilidade é dar voz, é dar presença, é
dizer que a pessoa existe. E é isso que é preciso ser feito. Para passar por isso, eu acho que os desafios são imensos e gigantes. Sim. O que você diria para a gente? Quais são os desafios de uma pessoa trans nesse país? Ou no mundo? Nossa, é até complicado, assim, porque são vários e são diários, né? Então, assim, eu falo, por exemplo, quando eu comecei a minha transição, eu morava em Lisboa e eu voltei, né, a morar no Brasil. Eu estava mais ou menos com um ano, assim, de transição. E eu já vi uma diferença muito grande, assim, porque em Lisboa, não que eles sejam maravilhosos e para frentex, não é assim, mas as pessoas são mais voltadas a si mesmas. Então, elas não te enchem tanto o saco, sabe? Elas não dão tanto pitaco na vida alheia, assim. E isso, quando você é uma pessoa trans, é ótimo, porque você vai, no máximo, alguém vai te olhar estranho, mas assim, ficou aí, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me deparar com uma série de coisas que. Inclusive, o Vi entrou aqui na live e ele mora lá em Lisboa. Oi, Vi! Um beijo da mama! E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustado, porque mesmo, né, eu tenho uma vivência dentro da sigla há muito tempo. Desde os meus 16 anos eu me considero uma pessoa LGBT, só que por muito tempo eu achava que eu era uma mina lésbica cis, né? Eu tive essa vivência porque eu não conseguia entender que ser trans era uma possibilidade, né? E esse é um caminho que ele é até bastante comum entre os homens trans. Pela falta de informação, pela falta de contato com a comunidade trans, às vezes a gente acha que uma questão de identidade de gênero é uma questão de sexualidade, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sexualidade é uma coisa, identidade de gênero é outra. Tanto que depois que eu entendi isso, eu percebi que eu sou uma pessoa bissexual ou pansexual, eu me relaciono com diferentes gêneros, né? Mas naquela época eu achava que era isso, porque assim, eu não me entendia naquele padrão feminino super normativo, eu sentia atração por mulheres também, não existia nenhuma visibilidade bissexual na época, então assim, para mim as possibilidades eram ou eu era uma mulher cis hétero ou eu era uma mulher cis lésbica. O hétero não me enquadrava em nenhum tipo de possibilidade. Então eu falei, cara, eu sou isso daqui, né? Eu sou uma mulher cis lésbica. E vivi isso por muito tempo, mas eu não conseguia me sentir pertencente. Não conseguia. E tinha uma série de questões, assim. Então, por exemplo, eu não conseguia me ver no espelho, eu não conseguia me achar. É difícil explicar para uma pessoa cis, né, isso, mas assim, imagina que eu me via em terceira pessoa. Eu me achava muito bonita, mas eu não me achava eu, sabe? Era muito difícil compreender tudo isso. E aí eu vivi muito tempo sem ter resposta, sem saber o que estava acontecendo, até o momento em que eu comecei a entrar mais em contato com a comunidade trans, comecei a saber mais da pauta trans e consegui me achar nesse lugar, assim. Aí, beleza, comecei a transição lá em Lisboa, tive um super amparo profissional lá, assim, eu dei muita sorte, porque em Lisboa eles têm uma equipe muito massa, assim, eles têm uma ONG que chama ILGA, que é super forte, super influente no país, assim, que é uma ONG LGBT, e eles dão muito apoio, muito amparo. É tipo uma casa um, só que com um cunho político maior. Eles têm uma influência política maior, assim. E aí eu Fantástico fui, isso. é demais. Aí eu fui procurar a Ilga e falei, meu, eu acho que eu sou trans e eu não sei, e agora, né? Eu não sei o que eu faço. E o pessoal lá super me amparou, me levou para uma profissional, uma psicóloga que me ajudou, me amparou muito nesse início.
Enfim, comecei toda a minha trajetória e decidi em um determinado momento. Aí, quando eu comecei a minha terapia hormonal, eu comecei o transdiário. Foi no mesmo dia, assim. O dia que eu tomei a minha primeira dose de testosterona foi o dia que eu gravei o primeiro vídeo. Foi tipo um marco simbólico, assim, na minha vida. E aí, um ano depois, eu vi que eu precisava estar aqui no Brasil. Eu precisava voltar, porque nessa minha estrada LGBT, aconteceu comigo o que acontece com muitas pessoas LGBT, que é eu me distanciei muito da minha família, muito mesmo, assim. A gente tinha uma relação super distante, super difícil. No entanto, que quando eu me assumi trans, eu achei que aconteceu rompimento familiar, mas Não, não foi não assim. aconteceu, assim, por ironia do destino, os meus pais super me acolheram, sabe? E falaram, não, vamos aí. E isso é Pode falar. maravilhoso, porque uma das minhas perguntas, eu ia falar justamente isso, que o trans acaba ficando à margem por Sim, sim, rejeição da sociedade, rejeição da escola, rejeição do trabalho, mas sim, aqui, para mim, é crucial é a rejeição familiar. E total. sem ter o apoio da família, realmente acaba marginalizado, acaba na rua, e prostituição acaba sendo o meio de sobrevivência. Com Eu certeza. sei muitas histórias assim, mais de mulheres trans, não conheço nenhuma de nenhum homem trans, justamente por estar sempre fazendo alguma coisa com a casa florescer. Então, eu Sim, sei que isso é um problema muito grande. A rejeição sim. familiar, eu acho que é a primeira que vem. E eu ia te perguntar como foi a sua transição de gênero com a Então, família, mas você já está me falando que foi. é, nesse lado eu tive muita sorte, assim, porque na real minha família era zero desconstruída, zero mesmo, assim. Eu já escutei dos meus pais, quando eu era mais novo, eu já escutei eles falando, se filho meu for gay, pode desconsiderar meu filho. Eu já escutei isso da boca dos meus pais, assim, na minha adolescência. Então, foi não foi fácil, sabe? Mas quando eu comuniquei para eles que eu era uma pessoa trans, eu já estava tão disposto ao rompimento, sabe? Eu já estava tão. E Porque eu falei assim, gente, né, resumindo tudo que eu falei, mas foi, gente, é o seguinte, eu estou passando por isso, eu não consigo mais sustentar essa identidade para agradar vocês, eu não consigo mais viver desse jeito. Então, assim, eu amo vocês profundamente, mas eu preciso viver a minha história, sabe? E se vocês não quiserem estar do meu lado, tudo bem, eu entendo, mas eu preciso viver isso, sabe? E aí eu acho que eles conseguiram entender o quanto aquilo era uma coisa profunda para mim, sabe? O quanto eu estava realmente disposto a romper, entendeu? Porque eu não aguentava mais, ou era aquilo ou eu ia me matar, sabe? Tipo, eu não aguentava que é mais. o que acaba acontecendo Exato, na maioria inclusive dos casos. se a gente vai ver as taxas de suicídio entre a população trans é gigantesca, né? Tem um dado que agora eu não vou me lembrar, mas da ONG, da ANTRA, que eu acho que é mais de 70% dos homens trans já pensaram ou tentaram cometer suicídio. É mais Que do que isso, terrível. é um número muito grande, assim. E eu tô nessa estatística real, assim. Eu já tive pensamentos suicidas, eu já tentei, sabe? Já tô aí. Mas graças a Deus eu tive esse apoio familiar que foi o que mudou toda a minha história. Mudou mesmo, assim, drasticamente, em todos os âmbitos, né? Porque uma coisa é você escutar desaforo, preconceitos e violências na rua, mas você tem para onde você voltar Sim, e as sim. pessoas te amam e te acolhem ali, né? E Então, outra coisa é dentro de casa, né? exato, isso faz toda a diferença, assim. Seja em qualquer patamar de financeiro, isso atravessa todas as camadas, assim. Lógico que quem tem menos grana, quem vive uma situação mais difícil é ainda mais complicado, né? Mas
E essa expulsão familiar e, por outro lado, o apoio familiar é uma coisa que é muito crucial e muito marcante, independente da condição financeira da pessoa, sabe? Mas aí, quando a gente entra nos recortes, vai complicando, vai dificultando, vai ficando ainda pior, né? E aí, o que que aconteceu no meu caso? Eu tive essa reaproximação com a minha família, voltei para o Brasil, e aí eu me deparei com como é a vida de uma pessoa trans no Brasil, né? Que até então eu só tinha contato muito superficial, Lá. super lá, ou tipo assim, cara, conhecia 3 pessoas aqui, sabe? Eu não tinha noção do que era, como era, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a conviver mais com as pessoas trans, e comecei a ver como realmente ser uma pessoa trans no Brasil é violentíssimo. É violentíssimo, assim, gente, vocês não estão entendendo, sabe? Tipo, eu que sou uma pessoa extremamente privilegiada dentro da comunidade trans em todos os sentidos, né? Eu tenho passabilidade, ou seja, quando eu não falo sobre a minha identidade de gênero, ela não é uma pauta. Ninguém olha para mim e fala que eu sou uma pessoa trans na rua, sabe? Eu tenho uma ótima condição financeira, eu pude estudar, eu tenho um emprego, e mesmo assim, já é difícil, entendeu? Então, quando a Imagina gente. para quem está numa outra Exato! situação, né? Quando a gente vai indo para outros recortes, a coisa fica desesperadora, é desesperador, sabe? Tipo, são casos de, por exemplo, uma amiga minha que conseguiu um trampo, uma menina trans, conseguiu um trabalho, que já é muito difícil, né? Que a gente pensar que 95% da população trans hoje, principal de mulheres trans, está na prostituição. E, e assim, não é por uma questão de querer estar na prostituição, é por uma questão de ser a única alternativa, né? E aí ela conseguiu um trabalho numa empresa muito massa, estava super feliz. E aí ela foi pegar um Uber para ir numa reunião, né? Coisas que várias pessoas fazem todos os dias na vida, né? E no meio do caminho o Uber parou e mandou ela descer, porque ele falou que, tipo, achou que ela ia assaltar ele, sabe? Ela achou que ele achou que ela ia fazer alguma coisa com ele e mandou ela descer, tipo, sai daqui, eu não vou te levar. Então, assim, desde isso até uma outra amiga minha trans que não tem a audição de um ouvido porque ela levou uma pedrada na rua, andando. Tipo, andando na rua, levou uma pedrada, sabe? Então, são essas coisas E é muito que triste, isso acontecem. é muito triste. Isso eu acho que desafio, foi o que você falou, é difícil especificar e dizer, os desafios são X, Y, Z, porque é uma infinidade. E eu sei que a, a vida não é fácil em pequenas coisas que a gente faz, e em inglês se diz muito take for granted, que uma Aham, pessoa total. cis não tem noção. Total. E é entrar num ônibus, no metrô, pedir um pastel na feira, um Não, eu, por salgado na exemplo, padaria. quando eu tava. Eu acho que ninguém que é cis repara o quanto você usa o seu documento. Sabe? Tipo, quantas vezes você usa o seu RG por dia na vida, assim? Você só vê o quanto você é dependente do seu RG quando você tem um problema com ele, né? Tipo assim, eu, antes de ter os meus documentos certificados, meu, a quantidade de situações que eu já passei, porque no meu RG tava marcador feminino, tinha o nome lá de antes e tal, que não era Luca. Eu já apresentava o RG contando uma história, sabe? Já era, olha, então, eu quero que você me chame de Luca, é isso, e não sei o que, e você tem que depender da boa vontade, da Da educação da pessoa. outra pessoa
sabe? Eu já passei situações horrorosas. Inclusive situações, por exemplo, eu sei que é mais coisa de burguês safado, mas assim, uma vez eu estava num voo e eu fiz escala nos Estados Unidos e o meu passaporte, ele ainda não estava atualizado. Eu tinha começado a harmonização há pouco tempo e tudo, então a foto ainda era antes da harmonização e tudo mais. A moça da imigração não queria me deixar embarcar. Ela não queria. A minha sorte foi que para essa viagem eu estava vindo para o Brasil e nessa viagem eu ia me consultar com o médico, então eu estava com o meu laudo psiquiátrico. Foi a minha sorte. Porque eu mostrei para ela, quem cis tem que mostrar um laudo psiquiátrico Não, para na pegar um imigração, voo. entende? Tipo Imagina, assim, imagina. eu tava com um laudo psiquiátrico e eu mostrei para ela para conseguir Não, embarcar. Então, assim, sabe, são esses tipos de coisa que acontecem o tempo todo. Ou você vai numa balada, por exemplo, e aí você entra na fila para ser revistado pelo segurança homem, né? Aí ele vê o teu RG e fala que você tem que ir para a fila tem que... feminina. Isso assim, balada LGBT, sabe? Então, assim, são inúmeros tipos de violências que a gente vive todos os dias, sabe? Que são essas micro... Não é só a violência da pessoa que chega para você e fala eu quero que você morra e não sei o quê. não é só dar o dedo na sua cara. Não São é coisas isso. pequenas que te faz sofrer. São várias E coisas pequenas. Então, até haja eu acho legal cabeça e força, né? a gente falar do caso até da Marília Mendonça. Eu não sei se o pessoal viu, mas foi uma polêmica. Você quer esperar um pouco? Não, a gente Então vai tá bom. chegar. Então Não, a tá gente vai bom, então chegar para. nisso aí, por algumas etapas. Porque depois que eu te fiz o convite, aí aconteceu isso, né? E eu falei, gente do céu, olha só, precisa, né? A gente tem que conversar sobre. Mas eu só quero dar um recado. Tem muita gente falando, perguntando umas coisas. A Mama já deixou passar várias perguntas, mandar recado para você. Mandem na caixinha de perguntas e depois a Mama lê. No final a gente vai fazer as perguntas de vocês. Mas manda na caixinha, tá bom? A repercussão do seu vídeo, Luca. A gente fala depois, meu amor. Oi, Maurinho! Mas para quem está entrando agora, eu estou aqui conversando com o Luca Scarpelli, um homem trans de T maiúsculo, e a gente está falando sobre visibilidade trans. Eu sou a Mama Darling, do Bloco Minho Queens. Aproveita, sigam o Bloco no Instagram, sigam a Mama no Instagram, Mama Minho Queens, Bloco Minho Queens, e manda seu arroba para nós, meu lindeuso. O meu é @transdiário. E, gente, não só sigam o Bloco Minho Queens, mas quando voltar o carnaval, vão nesse bloco, porque ele é o melhor de São Paulo, entendeu? Maravilhoso, meu lindo. Ó, mas deixa eu ver aqui que eu me perdi. Ok. Não, o que eu ia falar, que te cortei da Marília, é o seguinte. A gente tem que fazer as pessoas entenderem, ou as pessoas têm que entender que aquela piadinha que você acha inocente, ela machuca, ela aumenta o preconceito, ela aumenta o ódio. Você só assina embaixo quando você manda aquela coisinha inocente no grupo da família, ou no grupo dos amigos, ou repassa o que recebeu, aquele meme engraçadinho. E foi justamente o que a nossa querida Marília Mendonça fez na sua live. Fez uma piadinha indevida. O que você diria para todo mundo, para quem está vendo a gente, e para que todo mundo que estiver vendo a gente repasse isso para os amigos e para os familiares, para a gente não incorrer nesse tipo de erro? O que eu acho é que, assim, eu tenho certeza que a Marília não fez no intuito de ser violenta, né? Isso, eu tenho certeza, assim. O negócio é que ela não tem essa vivência, ela não tem a proximidade com a vivência trans. E aí está o ponto, né? Quando a gente não tem essa proximidade, quando a gente não tem essa vivência, e a gente é uma pessoa com a proporção que a Marília tem, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas.
tomar cuidado com esses discursos que eles vêm maquiados de humor, né? Essa violência que vem maquiada de humor. Hoje, por exemplo, a gente consegue entender que várias piadas que eram feitas antigamente têm um cunho extremamente racista, por exemplo, né? E tem várias piadas que são feitas hoje que têm um cunho extremamente homofóbico, extremamente transfóbico, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é humor, gente, isso é violência. Como a gente falou, como a Mama falou muito bem, a expectativa de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil é de 35 anos, sabe? Então, assim, quando você ri da piada da travesti, quando você ri da piada contra a mulher trans, né? Você não está só rindo, você está assinando embaixo contra as pessoas que acham que podem ser violentas contra elas, entende? Eu vi até uma pessoa que perguntou aqui, que eu vou até puxar esse gancho, que perguntaram assim, como é a sua relação com o seu irmão? Quem não sabe, eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho do que eu, e ele é super heterotop, tipo super cis heterotop, mineiro do sertanejo, assim, total, sabe? E o que eu acho mais legal na nossa relação foi que ele conseguiu muito bem entender esse recado. Então, por exemplo, quando tem alguém que faz uma piadinha com a travesti na frente dele, ele vai lá e corrige. Ele vai lá e Nossa, fala, que olha, isso não é legal. fantástico isso. Isso você não pode falar por causa disso. Isso não é bacana. Qual é o problema de pegar uma mulher trans? Ele já falou isso para um amigo dele. Tipo, o amigo ficou... Olha só como é, né? Esse menino se atraiu por uma mulher trans antes de saber que ela era trans. Aí descobriu que ela era trans. Aí entrou em crise existencial achando que ele era gay. Tipo, se eu tô gostando de uma mulher trans, eu sou gay. E aí ele foi conversar com meu irmão. E meu irmão falou assim, cara, primeiro que nada a ver, né? Assim, ela é uma mulher, você é um homem, você gosta de mulher, tá tudo certo, tá tudo em casa, sabe? Tá tudo bem. Mas é isso, assim, se você vai ser preconceituoso, realmente não chegue perto dela. Sim, Mas, sim. né? Porque, assim, é o que ela não precisa agora na vida. Não, e Mas, ainda que o amigo do seu irmão entrou numa crise e foi buscar conselho, foi sim, conversar. Porque o normal é, quando descobre, aí é que piora muito a dá situação, né? a Porque ou o surra. cara agride, mata, né? Então, assim, são essas coisas. Porque, no fundo, o que esse cara acha? Que a mulher trans é uma mulher de mentira, né? Até quando a gente vai olhar para... Por que todo mundo riu quando a Marília Mendonça falou daquilo? De que o cara pegou a mulher mais bonita do lugar, né? Riu porque, no fundo, né, o subtexto é que ela não era mulher, É. E é uma né? mulher. E ela Como você é é uma um mulher linda, homem, isso, sim, né? né? Que demais, ele pegou uma mulher linda, olha que A mais legal. linda da A balada. mais linda da Pronto. balada, entendeu? Deveria se sentir o. Exato, devia olhar e falar, sou demais, arrasei, entendeu? E Mas a olha, gente tem essa construção, e aí é, essa construção que a gente precisa acabar com ela, sabe? não, marretar e tirar e ó. Eu costumo ter um filtro sempre quando recebo. Eu estou em vários, eu tenho grupo para assim, tem hora que eu não dou conta de ler tudo que tem. Uhum. Tem um grupo que eu não conheço uma pessoa sequer, mas todo mundo tem o mesmo sobrenome que o meu. Então você imagina, eu nem sei quem são as pessoas, eu já saí do grupo por brigas políticas. E aí me botaram de novo no grupo, eu falei, pediram para eu voltar, voltei. Eu não falo um A, não escrevo nada. E aí eu recebo cada coisa lá, algumas coisas até acho engraçado, mas eu paro e penso, eu falo, vamos filtrar, vamos ver, será que eu passo isso para o seu irmão, para o seu amigo? Não, cancela, apaga, e toda hora eu vou lá, limpo a conversa, tira, não Sim. vou assinar embaixo. Mas pegando a celeuma toda que deu aí com a Marília,
dar visibilidade é o que a gente está falando, e dar visibilidade é importante, né? Você dá voz, dá poder, dá presença para a pessoa. Uma campanha publicitária recentemente fez justamente isso e foi extremamente atacada e criticada Sim. por muitos, inclusive membros da comunidade, da nossa comunidade, o que eu acho Sim. muito triste. O que que você tem a dizer sobre a campanha Então, publicitária com o Tami? eu tenho dois olhares, né, como homem trans e como publicitário, assim. Então, primeiro, como publicitário, eu acho que foi de extrema coragem da Natura bancar esse posicionamento, porque assim, o que acontece hoje, gente, nos bastidores da publicidade, vou contar para vocês. O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje? Acontece o seguinte: várias pessoas de várias agências levam campanhas muito legais. Muito, né? Tem umas que são ruins mesmo, e enfim, acontece, em todo lugar acontece, mas tem muitas ideias muito legais, tem muitas coisas muito legais que são apresentadas para as marcas, né? Que vão muito além do mês da visibilidade trans, como por exemplo, no caso da Natura, estava falando de Dia dos Pais, ou mês da visibilidade LGBT, que é junho, né? Então, assim, a gente vê uma grande mobilização de marcas em junho e depois acabou as pessoas LGBT, né? E aí, quando a gente viu essa campanha da Natura, para mim o que foi mais admirável foi, nossa, eles entenderam o recado de que pessoas trans, pessoas LGBT existem o ano inteiro, né? Essas Não pessoas só no mês de existem. junho. Sim. Exato. Então, desse lado, eu achei incrível, porque eu sei que foi uma briga muito grande comprada ali. Porque não é fácil. É a agência que tem que convencer o cliente, é o cliente que tem que convencer o diretor, que tem que convencer o presidente, que tem que convencer a equipe de vendas, que tem que convencer todo mundo de que aquilo vai acontecer. Então, assim, é um trabalho muito difícil que uma campanha daquela vá para o ar, sabe? E eu achei muito foda, achei de muita coragem, achei muito massa. Palmas para a Natura e para a agência que propôs essa ideia. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu o que já era esperado, né? É. Aconteceu o que já era esperado, porque assim, quando a gente vai falar sobre paternidade, choca, e aí é bom a gente ver, né? Choca mais um homem trans ter um filho e demonstrar afeto e mostrar que é um bom pai do que todos os outros pais que abandonam seus filhos e que não estão. O nosso nível de abandono parental por parte de pais no Brasil é gigantesco. E isso não choca. Isso não choca Então, ninguém. que valores trocados, Que né? valores invertidos. Como chegamos nisso, né? Como pode? Eu não me Exato. conformo. Até mesmo Então, lutar contra pessoas LGBT poderem adotar. Tem gente que é contra e quer lutar contra. E você fala, você prefere o quê? Né? Ai. não, e assim, quem está abandonando essas crianças são as pessoas heterocis, sabe? Sim. Então, assim, na grande maioria, né? Então, assim, gente, a gente só quer amar, a gente quer afeto, a gente quer ser acolhido, a gente quer acolher, né? Então, é muito difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. Quando veio todo o ataque ao Tami, eu falei, gente, É uma coisa absurda. meu Deus, assim, por um lado é aquilo, né? Sendo trans, a gente até brinca dentro da comunidade que é nada de novo sob o sol. Nada de novo. A gente é atacado todos os dias, né? De um lado, do outro, para frente e para trás, entendeu? Mas é triste, assim. Por um lado é triste. Por outro, é muito legal ver surgindo muitas pessoas cis que são transaliadas. Então, por exemplo, um cara que já foi super controverso e tal, mas o Felipe Neto, do tamanho que ele é, ele se posicionou super forte, Sim, eu vi. sabe? Uhum. Ele não precisava ter se posicionado, ele não precisava ter falado nada, né? E eu acho que tem muito isso, assim, do que as pessoas se escondem atrás do não é o meu papel, não é o meu lugar de fala,
eu não vou falar disso, não é o meu lugar de fala. E aí ninguém fala nada, né? E aí ninguém fala nada, deixa acontecer. E esse é o ponto, assim, inclusive eu estava lendo um livro, que eu esqueci o nome agora, que falava justamente o lugar de fala, se eu não me engano é da Djamila Ribeiro, que todo mundo tem um lugar de fala. Todo mundo tem. Não existe isso de não é o meu lugar de fala. Então, eu, por exemplo, quando vou falar a favor das mulheres trans, como eu fiz ontem, foi super polêmico, eu falo de um lugar aliado às mulheres trans. Então, eu sou aliado a elas. E para as Tem o seu pessoas. lugar. Eu acho que é da Djamila mesmo esse livro. E Exato. ela, Então, ela é assim, maravilhosa. Eu já li alguma coisa dela falando sobre lugar de fala. exato. Então, assim, se eu tô nesse lugar, se alguém é racista e eu sou uma pessoa antirracista, eu falo do meu lugar antirracista. Eu olho e falo, cara, isso não pode falar isso, né? Então, esse é o ponto, assim, eu acho que a gente precisa sair um pouco desse argumento confortável do lugar de fala e começar a se incomodar mais com as coisas, sabe? A gente Sim, precisa se sim, e incomodar muito. mais. E tem o lugar de escuta também. Tem a hora de ser o lugar Sim, de escuta, né? Então tem que exato. saber dosar. Eu acho que a Total. gente tem que estar aberto e realmente simplesmente fechar os olhos é o que não se deve fazer. Que eu acho que Sim. não vai por aí. Ah, quem está entrando agora, a gente está aqui com o Lucas Scarpelli. Ele é do canal Transdiário e a gente está falando sobre visibilidade trans. Dá um like na gente, sigam o bloco no Instagram, sigam a Mama e sigam esse maravilhoso @transdiário. A gente tem mais coisa para falar. Eu queria que as Bora. pessoas mandassem pergunta nessa caixinha, mas eu não estou conseguindo ver. Ah, já tem, peraí. Mas daqui a pouco a gente vai, peraí. A Mama se atrapalha um pouco aqui. Um outro tema que eu queria falar com você Uhum. era sobre. Você já mencionou, já deu uma pincelada por cima, mas o mercado de trabalho. Sim. Você acha que a gente está progredindo, está caminhando para que a população trans, uma pessoa trans, tenha um espaço nas empresas? Ou você acha que o problema ainda vem da inclusão na escola? Eu acho que é um problema estrutural e que a gente está fazendo muito pouco enquanto sociedade para mudar. Eu vejo algumas empresas já se movimentando, né, já entendendo que precisamos contratar pessoas trans, né, precisamos dar essa oportunidade para as pessoas trans. Só que tem uma grande parcela que acha que a pessoa trans vai bater na porta da empresa com inglês fluente, faculdade, MBA, pós-graduação, experiência na área. E não vai acontecer, gente. Né? Assim, a gente tem uma evasão escolar gigantesca, 0,01% das pessoas que estão, não é 0,1, é 0,01% das pessoas que estão em faculdade hoje são trans. Então, assim, a gente tem um chão gigantesco para andar ainda e que precisa ser responsabilidade de todo mundo, sabe? A gente precisa ter políticas afirmativas, né? Então, vagas voltadas para pessoas trans. A gente precisa em empresas, em escolas, em faculdades, em tudo isso, porque não é à toa, não é do nada que 95% das pessoas trans estão na prostituição, né? Não é uma escolha. Isso Isso que é muito triste. é um O sistema de meio. opressão, né? Sim, você é empurrada para lá, né? É É empurrado empurrada para lá. totalmente, assim. Então, nós, homens trans, a gente ainda tem uma, uma facilidade maior, assim, mas não é muito maior também, mas, assim, um pouquinho maior do que as mulheres trans, de, de se tornar invisível, entre muitas aspas, tá? Então, assim, isso é uma questão até de hormônios e tal. Então, quando a gente toma testosterona, as mudanças acontecem muito rápido.
E aí a gente consegue atingir um certo nível de passabilidade, né? Tô falando no geral, tá? A gente consegue atingir um certo nível de passabilidade que muitos homens trans não precisam pautar a sua transexualidade 24 horas por dia, né? Então, isso facilita em alguns lugares. Nas mulheres trans, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Então, isso faz com que elas sejam ainda mais excluídas, né? Mais É mais excluídas e um alvo mais fácil ainda. exato, um alvo mais fácil, é tudo mais complicado, assim, tudo mais violento, sabe? Então, a gente precisa começar a olhar para essas pessoas, as empresas, as escolas, as faculdades, e incluir, cara, porque assim, é aquilo. Teve uma vez que eu estava numa agência fazendo uma palestra sobre diversidade e inclusão e tal, e aí veio a moça do RH, uma agência gigantesca, internacional e não sei o quê, e aí veio a moça do RH depois da palestra e falou assim, tá, Luca, mas onde que a gente contrata pessoas trans? Eu não tô achando, eu não acho. Eu falei, querida, na faculdade XYZ, que são as mais caras do Brasil, você não vai achar mesmo. Não vai Então, achar mesmo. assim, se esse é o seu critério de contratação, desculpa, você não vai achar, né? E aí, o quanto você entende que ter diversidade na sua empresa é um pilar de extrema importância, porque se for de extrema importância, você vai estar disposta a flexibilizar os seus critérios de contratação, né? Não, claro, você vai ter um processo seletivo que seja inclusivo. E eu Exato. acho que isso é importante, porque se você fizer um processo de seleção e esperar que uma pessoa trans vá bater lá na porta, simplesmente. Então, acho que tem que ser um processo que seja voltado para um processo de seleção que seja voltado para que você possa. É injusto, você vai pegar uma menina trans que mal conseguiu estudar com uma outra pessoa que fez a melhor faculdade da cidade ou do país. E assim, enfim, ela vai pegar a vaga. Então, você Total. tem que ter uma abertura dentro da sua empresa, que não basta também ficar chamando gente para dar palestra, para dar palestra, para dar palestra e, né? Eu já fui em É várias isso. empresas, em palestras, e assim, de todas que eu fui, acho que apenas uma eu conheci, não em duas, eu conheci uma menina que fez a transição e que tinha um cargo de liderança dentro da empresa, e fez a transição dentro do trabalho, foi apoiada pela Uhum. empresa toda, e é uma coisa fantástica, a Melissa. E um outro funcionário que eu conheci na Avon, se não me engano, mas que não passou pelo processo de transição lá, mas não era cargo de liderança. Mas assim, você vai atingir um cargo de liderança se você tiver a oportunidade de mostrar o Total. seu talento, o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, acho que precisa ser um. Exato. Desculpe, pode. Não, é isso. É tipo assim, eu até escrevi um texto um tempinho atrás para exame, que fala justamente disso, assim, que a gente precisa entender que as principais coisas que a gente pede hoje no processo de contratação são compráveis. Então, assim, um currículo hoje é comprável, literalmente, assim. Existe um preço para eu estudar na melhor escola XYZ. Existe um preço para eu ter o inglês fluente, existe um preço para eu fazer um intercâmbio. E a maioria das pessoas do Brasil não tem como pagar. Não tem como pagar isso, entende? E a gente não está olhando outras coisas que são extremamente importantes no trabalho, no dia a dia de uma empresa, como, por exemplo, conseguir ser uma pessoa empática, ter inteligência emocional, você conseguir trabalhar bem em grupo, né? Você ter um senso de comprometimento. Isso não vai ser a escola XYZ que vai te ensinar. Que vai ensinar, não mesmo. Não vai, sabe? Isso são coisas que, que a vida te ensina. E que essas pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que a chance de uma pessoa trans ter um nível altíssimo de empatia é muito grande.
Porque ela passou por uma série de repressões na vida, sabe? Então, são essas coisas que a gente não percebe. E aí, o que eu falo no texto é, se as empresas estão realmente querendo contratar pessoas trans, elas vão ter que entender que elas vão ter que investir. E não é um gasto, é um investimento mesmo. Que essa Sim. pessoa vai entrar e ela vai ter que ser formada. Esse currículo comprado provavelmente vai ter que ser comprado pela empresa. Ou um investimento em Ou organizações que estão tentando profissionalizar pessoas trans, em total, empresas que estão com funcionários trans. Enfim, tem como. Vai abrindo o caminho que a gente total. chega em algum lugar que seja bom um dia, né? Exato. E eu acho que falta também as empresas entenderem que isso não é caridade. Tipo, isso não é a gente falando, ai, gente, por favor, ajuda os pobrezinhos. Não é. Tá mais do que provado que uma empresa com diversidade real no seu quadro de funcionários, ela é mais produtiva, ela é mais inovadora, né? Tem uma série de coisas que são muito importantes. Além do fato de que a gente está passando por uma tendência muito foda que tá visível para todo mundo que passa muito tempo na internet agora, que a gente está num processo de conscientização, né, social muito acelerado. Então, assim, a quantidade de pautas que a gente já discutiu desde que começou a quarentena, por exemplo, cara, era uma velocidade que não acontecia há muito tempo. Tá tudo muito rápido, né? Então, assim, para uma empresa que não se adaptar à diversidade, que não entender que essa é a linguagem, não é do amanhã, já é do hoje, a gente precisa Vai ter isso ficar para hoje, trás. vai ficar para trás. Vai Com ficar para trás, certeza. vai se tornar obsoleta, né? Então, é isso, assim, eu acho. Desceu o textão, né? Mas. Tá lindo, eu tô amando. E todo mundo tá, só vejo coraçãozinho. Eu não tô conseguindo Mas enxergar é isso. direito tudo porque a mama tá sem óculos, mas eu vou ter que pôr o óculos se o meu grampo aqui deixar e meus cílios também. Mas a gente tem umas perguntinhas aqui para você. Vamos lá. Adriane Felício. Ó, tá a perguntinha aí. Você vê ou aparece? Aparece para todo Sim, mundo, aparece né? aqui, aham. Como Como você você lida com as lida. mulheres que se aproximam por apenas curiosidade? Nesse caso, não só mulheres, mas mulheres e homens, né? Isso acontece muito, assim. Eu já fiz, fui lá e falei, olha, não é porque eu me apaixonei mesmo. Mas isso acontece muito, assim. As pessoas trans, elas são fetichizadas, né? No entanto que existe um paradoxo no Brasil que de paradoxo não tem nada, que uma coisa está ligada à outra, que é, ao mesmo tempo que a gente é o país que mais mata pessoas trans do mundo, a gente é o país que mais consome pornografia trans do mundo. Meu, o que eu falo é sem tempo, irmão, sabe? Tipo, eu nem respondo, na real. Se a pessoa se aproxima para mim só para realizar um fetiche, uma fantasia ou não sei o quê, meu, na boa, não tenho tempo para isso, sabe? Eu sou uma pessoa inteira, não sou uma experiência de laboratório. Eu me aproximei porque você é lindo. Ah, obrigado. Ó, o Rude Santo tá perguntando algo que eu já te perguntei. Solteiro? Não, tô namorando. Um relacionamento aberto, mas tô namorando. Tá respondido. Deixa eu ver, a gente tem mais algumas. Ai, tem um monte. Vamos lá, nem li, já vou pôr. Ah, A Natura gente já Exame, a gente falou, já falou. a gente já Essa a gente já falou. falou. Pardon. Ó, eu vou por esse aqui. Quero ver o que você vai me dizer. Tami é um homem Também é trans homem trans privilegiado. privilegiado. Imagina aí se a Natura coloca um homem trans preto, que é que não terminou, né? A É, pergunta. então, ai, como que eu faço para ver inteira? Eu Cadê? acho que o Instagram é meio ruim nisso daí. Mas, gente, se a casa já caiu com o Tami sendo um homem trans branco super privilegiado, se Imagina o colocar, contrário, né? Ah, nossa, seria ainda maior o ataque, né? Porque é isso, quanto mais
lutas, ou quanto mais características excludentes a pessoa vai acumulando, pior ainda, né? Tipo, pior ainda no sentido de mais ataque, mais violência, mais conflito vem para aí. Então, eu espero que, por um lado, foi bom para a pessoa, assim, porque ia ser horrível, já foi horrível. Leia aí você. O que responder a pessoas que diz que homens trans não são homens de verdade? Ai, gente, primeiro a gente respira fundo, a gente conta até 10 para não perder o réu primário, né? Como eu falo com os meus amigos. A gente respira. É, Cara, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir de onde vem essa ideia, sabe? Porque se às vezes a pessoa está falando isso por causa da genitália, por exemplo, não sou homem de verdade porque tem vagina. A gente começa a vir com outros argumentos. Então, assim, tem homem cis que perde o pinto, então eles param de ser homens. Por isso, né? A gente tem que começar a tentar desconstruir esses argumentos e entender que a nossa identidade de gênero não está no meio das nossas pernas, né? Isso mesmo. Ela tá no nosso corpo inteiro, ela está aqui, a gente está vivendo ela o tempo todo, ela está aqui, ela está aqui. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa lógica genitalista, assim. Aí mais uma. Qual conselho vocês dão para homens trans sem muita passabilidade que estão começando, provavelmente começando a transição, né? Que estão Olha, começando a vida e aí eu não consigo ler o resto. Eu não consigo ler inteiro. eu também não. Eu vou chutar. Vou chutar que é começando o processo de transição. Vou responder isso. É, Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é tenta achar, de alguma maneira, apoio psicológico e uma rede de apoio de afetos, amigos, família, quem você tiver por perto, sabe? Porque a sociedade ela vai ser preconceituosa mesmo. Eu não vou te falar que vai ser tudo mil maravilhas, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, porque muito provavelmente não vai. Tendo passabilidade já é difícil, não tendo Não passabilidade tem. ainda mais, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu te dou é procurar apoio psicológico e procurar apoio de pessoas que te amam. É isso. E Ó, eu vou te mandar vai viver sua vida. essa Vive sua pergunta. vida, é sua verdade, sabe? Ninguém Ó, pode mandar em você. eu vou te mandar essa pergunta. Enquanto você vai respondendo, eu preciso pegar uma coisa que eu esqueci, que eu preciso mostrar para você depois. Então Tá. você vai respondendo Tá. pro. Quem que tá perguntando? Deve ser. É a Mari. rdg.mari. Mari. Sobre profissionais da saúde, vocês sentem que falta muito no quesito capacitação? Muito, 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 muito. Falta muito, falta muito. Eu não sei nem dizer o quanto falta, de tão muito que é. Para vocês terem uma ideia, cara, em São Paulo não enche uma mão de 5 ginecologistas que eu conheço que atendem pessoas trans. Urologistas eu não conheço nenhum. Endocrinologistas, em São Paulo eu não encho 10. Então, Nossa. isso assim, em São Paulo, né? Quando a gente vai para os outros lugares, pior ainda. Então, falta demais, é uma pauta urgente, assim, da saúde. E é isso. Porque Vamos nosso tempo está lá. acabando também, né? Tem 6 minutos, só vou fazer mais uma. Aqui, só essa. Se deveriam haver Deve- cotas trans na faculdade. Deveriam, com certeza absoluta. Deveria demais, deveria pra caralho, porque é isso. Porque as pessoas trans não estão conseguindo chegar na faculdade, gente. Então a gente precisa ter políticas afirmativas, a gente precisa ter lugares que estão literalmente com as portas abertas para essas pessoas entrarem, sabe?
Porque senão a gente não vai mudar a realidade. Não adianta a gente achar que a realidade vai mudar só com o apoio da iniciativa privada. Não vamos parar de acreditar tanto no capitalismo, sabe? Não vai ser só assim. A gente precisa muito de apoio institucional, assim. A gente precisa de apoio do Estado, a gente precisa de leis, a gente precisa de regras que incluam pessoas trans. Por isso, o mais importante de tudo, eu acho que o meu recado final, né, porque vai dar o nosso tempo, Vai, mas você vai fazer uma. Eu tenho uma coisa para fazer com você. Não, Dê o eu seu, vou, mas calma, o último dê o recado, seu só recado. rapidinho. Dê o seu recadinho. Gente, prestem muita atenção em quem vocês votam, porque isso é muito importante, principalmente para as câmaras de deputados, Senado e não sei o quê. Isso é a coisa mais importante, a gente precisa mudar as leis do país, tá? É isso. Ah, Pronto. ok. Então agora, ó, para a gente terminar, agradecer a todo mundo que veio. Você, eu me derreto e te agradeço imensamente pela doação do seu tempo para mim, tá bom? Eu quero só, rapidinho, se você abre o leque ou abre mão, ok? Casamento, Abre o leque. Eu sou canceriano. Eu quero casar. Hã? baladas, Baladas? balada. Abro mão. Tirando minha Queens. Esportes. Abro o leque. Faxina. Nossa, abro mão 100%. Aí eu abro o leque para faxina. Eu amo fazer faxina. Eu detesto, mas tem que fazer, né, gente? Me chama que eu faço a sua. Eu quero. Último tópico. Você abre o leque ou abre mão? Selinho na mama. Ai, eu abro o leque 20 vezes, ó. Ai, meu lindo! Gente, muito obrigada. Luca, obrigada de coração, de coração. Obrigado você. Você é um homem lindo, maravilhoso e generosíssimo. O seu tempo aqui para mim foi muito importante. Muito obrigado. Antes que eles Muito cortem e obrigado. derrubem tudo. E aí isso nem vai aparecer no que fica gravado. Um beijo. Beijo, Um beijo, da meu mama. amor. Tchau, tchau. Até Te mais. amo. Te amo. Tchau, tchau.